Sabe aquela pressão para ser produtivo que parece vir de todos os lados e principalmente de dentro da gente? Então, hoje vamos mergulhar numa ideia muito poderosa. Como as estruturas de poder da sociedade acabam moldando não só o nosso dia a dia, mas a nossa mente, a nossa saúde mental, de um jeito que a gente nem se dá conta. Pois é, essa sensação, né, de que, poxa, sempre dá para fazer mais, otimizar mais alguma coisa, alcançar um novo objetivo. Mas de onde é que vem isso de verdade? Será que é uma questão pessoal, uma falha de cada um, ou, quem sabe, um sintoma da época em que a gente vive? Olha, a resposta para isso talvez esteja numa virada de chave, sabe? Numa mudança bem radical em como o poder funciona na nossa vida. E para a gente conseguir entender isso direitinho, vamos comparar duas épocas bem diferentes da sociedade com a ajuda de dois pensadores que são essenciais para essa conversa. Vamos começar então olhando para agora, para o nosso presente. Tem um filósofo, o Byung-Chul Han, que diz que vivemos no que ele chama de a sociedade do cansaço. E olha, não é aquele cansaço de fim de dia, sabe? É algo mais profundo, um esgotamento da alma mesmo. Vamos tentar entender o porquê disso. A ideia principal aqui é uma mudança bem drástica. Pensa só, saímos de uma época em que o controle era externo, vinha de fora, do chefe, das regras da empresa, das proibições, e entramos numa era em que a pressão para performar, para produzir, vem de dentro. É como se cada um de nós virasse o próprio chefe, o próprio gerente de si mesmo. E é justamente essa pressão interna que serve de motor para o que o Han vai chamar de sociedade do desempenho. É uma sociedade que não se baseia mais na proibição, mas sim num mantra que é constante e até sedutor: o tu podes. Então, nessa sociedade, o poder age de um jeito muito mais sutil. Ele não aparece falando não faça isso. Ele aparece como um incentivo constante de faça mais, seja mais. É aquela lógica do empreendedor de si mesmo, né? Onde a liberdade de poder buscar o sucesso acaba se tornando, na prática, quase uma obrigação. Essa citação do Han é perfeita, porque ela mostra o grande paradoxo da coisa. Quando a gente internaliza essa ordem de produza mais, a gente vira o nosso próprio carrasco, o nosso próprio capataz. Não tem mais um chefe lá fora para a gente culpar. A pressão, a cobrança, tudo vem da mesma fonte, de nós mesmos. E aqui está o ponto-chave de tudo. A liberdade de poder fazer tudo vai, aos pouquinhos, se transformando na obrigação de dever fazer tudo. E aí, o que acontece? Quando a gente, inevitavelmente, não consegue dar conta desse ideal infinito de produtividade, a culpa vem para dentro. E é isso que leva direto para o esgotamento, para o burnout. Ok. Agora, para a gente entender o tamanho dessa mudança, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos contrastar esse modelo de agora com o modelo de poder que existia antes, um modelo que foi muito bem descrito por outro filósofo, o Michel Foucault. O Foucault, ele descreveu um mundo que era dominado por instituições. Sabe? Pensa nas escolas com aqueles horários super rígidos, nos quartéis com as marchas todas sincronizadas, nas fábricas com as linhas de montagem. O poder aqui era visível, era externo, e o objetivo era claro: criar corpos dóceis e úteis. Ou seja, cidadãos e trabalhadores que fossem padronizados, obedientes. As características dessa sociedade eram bem claras. Primeiro, o poder era proibitivo, ele dizia não deves, o controle vinha de fora, e o grande símbolo disso era o panóptico, aquela ideia de uma torre de vigilância no centro de uma prisão, por exemplo, onde o guarda consegue ver todo mundo, mas ninguém sabe se está sendo vigiado naquele momento. Isso forçava uma autodisciplina. E o sofrimento psicológico da época, como a neurose, por exemplo, nascia exatamente do conflito. O conflito entre o desejo do indivíduo e essa repressão que vinha da sociedade. Beleza. Agora que a gente já viu os dois modelos, vamos colocar eles lado a lado para comparar. É aqui que a gente vai ver de forma cristalina mesmo como a nossa maneira de sofrer psicologicamente mudou. Olha, a transição é total. A gente deixou para trás um poder que nos segurava por fora e abraçou um poder que nos empurra por dentro. A obediência às regras deu lugar à iniciativa própria. Só que tem um problema aí. Enquanto o sujeito que era só obediente tinha um limite claro, o sujeito do desempenho de hoje não tem. Esse projeto de se otimizar o tempo todo, ele é infinito. E as consequências disso para a saúde mental são diretas e muito profundas. O sofrimento psicológico deixou de ser sobre um conflito com algo ou alguém repressor de fora, a sociedade, a família, o Estado. Agora, o sofrimento nasce da guerra que a gente trava contra nós mesmos, daquela sensação de fracasso por não conseguir poder mais, por não dar conta. E o resultado disso? Burnout, depressão, ansiedade.
Então, a grande lição que fica disso tudo é a seguinte: o jeito como a gente sofre psicologicamente não é universal, não é igual em todo lugar e em toda época. Os nossos desafios de saúde mental hoje são, em grande parte, um sintoma da sociedade em que a gente está inserido. Bom, e se o nosso jeito de sofrer mudou, faz todo sentido que a forma de tratar esse sofrimento também precise mudar, né? Então, qual passa a ser o novo papel da psicologia nesse cenário todo? O foco da terapia meio que se inverte. Não é mais uma questão de libertar um desejo que foi reprimido, mas sim de aprender a colocar freios. O trabalho terapêutico passa a ser desconstruir essa ideologia do eu posso tudo, de reaprender a parar sem sentir culpa. E talvez o mais difícil de tudo, restaurar a nossa capacidade de dizer não para nós mesmos. E tem mais uma camada de reflexão aqui que é super importante. Os próprios psicólogos, os profissionais de saúde mental, também estão mergulhados nessa cultura. Eles também enfrentam essa pressão por desempenho. Isso torna o autocuidado para eles algo absolutamente essencial. No fim das contas, talvez o grande papel da psicologia hoje seja oferecer um tipo de refúgio, um espaço para pausa, sabe? Um lugar para reflexão e para a gente redescobrir um valor pessoal que não dependa o tempo todo de uma performance sem fim. E a gente termina então com uma pergunta para ficar na cabeça. Numa sociedade que nos empurra o tempo todo para fazer mais e mais, será que aprender a parar, a simplesmente ser sem precisar produzir, não se tornou o ato mais radical de todos, a maior forma de resistência?